responsabilidade muito grande estar na casa do João Francisco, né? Mas na certeza de que estamos intuídos, amparados, vamos refletir, né, meus irmãos? O tema de hoje em busca do equilíbrio, uma jornada entre dois Adões. A gente não pretende se aprofundar muito em nenhum tipo de conceito muito diferente da doutrina. Acho que tudo que a gente vai falar aqui hoje, de alguma forma, a gente já ouviu em algum local. Mas nós temos vivido os momentos de muita angústia, de muitas incertezas no mundo. E a minha intenção com essa reflexão, para todos nós, é que a gente de fato coloque um olhar nos posicionando em relação ao mundo em que vivemos e em relação a essa terceira revelação que nós temos. Por que ela é consoladora? Quais são os aspectos mais gerais da doutrina que a gente poderia começar a refletir e nos sentir um pouco mais seguros, mais equilibrados? Vamos em frente, então. Essa palestra ela foi intuída com uma frase que está no WhatsApp do meu filho. A frase é essa: equilíbrio é quando a cabeça e o coração amam a mesma pessoa. E eu até pesquisei na internet quem seria o autor dessa frase. É um autor desconhecido, mas tem uma outra frase na doutrina que faz um paralelo muito importante com essa frase, né? Essa frase está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4 do Emmanuel. Emmanuel nos diz que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. O amor fazendo um paralelo com o coração da frase superior, a sabedoria fazendo um paralelo com a cabeça da frase superior. Parece simples, mas não é. É simples de entender, mas difícil de exercitar. Às vezes eu me pergunto por que a doutrina tem tantos livros? Por que a Bíblia são tantos livros? Por que quando Chico Xavier, durante algum tempo, ele fazia materializações, trabalhava com psicofonias, por que o Espírito Emmanuel apareceu com uma tocha na mão, naquela mesa que estavam todos reunidos e falou a todos? O compromisso do médium é com um livro. Algum problema com psicofonias, algum problema com materializações? Não. São instrumentos importantes da mediunidade. Mas perdem-se no tempo, se não houver o registro adequado daquele momento. O livro, não. O livro é a única obra que passam-se os anos, passam-se os milênios, os livros sobrevivem. Mas será que somente lendo os livros nós vamos nos manter equilibrados? Basta termos uma biblioteca com muitos livros em casa e fazermos um exercício de muita leitura? Aí vem o segundo degrau. Tudo que nós aprendemos, nós temos que exercitar. A única forma de empurrar a sabedoria para sentimento é praticar. E a primeira prática começa com o pensamento, com a reflexão. Emmanuel nos diz que a evolução moral da humanidade está diretamente ligada ao raciocínio. Se nós não usarmos o pensamento, a fé raciocinada, como um farol, como uma ferramenta de visão, se nós não antevermos com fé raciocinada o que nos aguarda ali na frente, a gente se desespera. A gente às vezes está sem chão e precisa encontrar um chão pelo raciocínio.
E é mais ou menos isso que eu gostaria de deixar para todos nós nessa noite. Que através do raciocínio, do pensamento, do exercício dos pensamentos, em prol de nós mesmos e das revelações que nós temos, nós possamos achar um chão, uma fortaleza para nós caminharmos melhor nesse mundo. A doutrina, então, nos traz uma proposta de mudança de paradigma. E olha que importante que Emmanuel nos traz. Está no livro Deus Conosco. Emmanuel nos diz: o grande trabalho do Espiritismo atualmente é o de preparar a mentalidade humana, olha o pensamento aí de novo, né, na frase dele, preparar a mentalidade humana para a revolução sociológica que teremos que conhecer em tempo oportuno. Todo o trabalho do plano espiritual hoje é no pensamento. É para a educação do raciocínio. E pedindo para que através do raciocínio nós partamos para as obras. Agora, qual é a revolução que se pretende que se tenha e ela haverá? É uma revolução espiritual, renovadora do homem, sem contribuição de ordem política, revivendo-se o socialismo cristão em expressões puras e simples, das quais o microcosmo Galileia foi o teatro imortal. O microcosmo na Galileia, o que Emmanuel está dizendo? É como se fosse uma miniatura do macrocosmo. O que Jesus viveu com os discípulos na Galileia, os exemplos de vida que ele deixou, é o que acontece no macrocosmo de Deus, nos mundos mais ditosos. E o que foi feito naquela região, aquilo precisa se expandir, irá se expandir, mas por causa da revolução não de políticos, mas da revolução do coração e do pensamento dos homens. Somos nós transformados, somos nós modificados, que nós modificaremos o mundo. Então vamos refletir um pouco sobre a doutrina. A doutrina nos traz uma proposta de dualidade. Ela nos fala que existe o mundo espiritual e o mundo material. O mundo espírita e o mundo dos espíritos encarnados. E eles nos dizem que o primeiro, o antecessor ao outro, é o mundo espírita. O mundo material, ele só existe porque Deus nos criou simples e ignorantes, numa jornada infinita de aprendizado. Se Deus tivesse optado por criar espíritos perfeitos, todos perfeitos, não haveria, não teria necessidade do mundo material. Só há necessidade do mundo material para nós vivermos as nossas experiências, acumularmos experiências, enfrentamentos de nós mesmos na relação com o próximo e com as circunstâncias, para exercitarmos fé e evoluirmos. O plano principal é o plano espiritual e é para ele que nós deveremos nos preparar. Ok? E a coisa, ela vai tão longe, né? Como se a gente fosse fazer uma grande viagem ou preparar uma mala, preparar a adequação, se a gente vai para um país mais quente ou para um país mais frio. A gente pesquisa na internet se as estações estão boas, né? Então, as revelações que nós temos hoje são minuciosas do plano espiritual. Ler o livro Nosso Lar e a série toda do André Luiz é ter detalhes minuciosos de como é a estrutura regimental da organização, como que eles se relacionam. Basta ler, mas ler com um sentido histórico ou de curiosidade, não. Nós faremos essa viagem. Desejo a todos que façamos uma viagem para o nosso lar, né? Ou uma colônia do mesmo porte ou superior. Vamos em frente. A doutrina nos traz a ideia do Pai. Que Pai? Questão primeira do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema e causa primária. Mas logo na frente, duas perguntas à frente, na terceira pergunta, Kardec pergunta se a palavra infinito pode significar um entendimento mais completo da divindade. A resposta dos Espíritos é essa.
Dizer que Deus é infinito é uma definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de suas inteligências. Nós não conhecemos o infinito. Então, dizer que Deus é infinito é falar que algo que a gente não conhece, dar a ele uma característica que nós menos conhecemos. Só que tem um detalhe: quando o Livro dos Espíritos foi escrito, 1857, 159 anos atrás, nós tínhamos visão quase nenhuma do que seria algo infinito. Nós tínhamos uma ideia, porque a ciência ainda não havia nos apresentado aspectos do que seria algo infinito. Mas hoje não. Hoje a ciência já nos mostra um infinito para o macrocosmo como para o microcosmo. Fora de nós, expandindo para o universo, e dentro de nós, expandindo cada vez em miniaturas, em dimensões micro. A ciência já nos mostra isso. Então, nós temos um foco para fora e um foco para dentro, infinito, que nos cerca de todos os lados. E a gente vai passar um vídeo agora que mostra exatamente isso. Então eu espero que vocês façam a seguinte reflexão. O vídeo começa de uma moça, vai ao macrocosmos, volta à moça e mergulha no microcosmos. Só para a gente entender que nós estamos no meio disso tudo e nós somos peça fundamental. Vamos lá?
Eu, quando vejo esse vídeo, ele me traz dois sentimentos. Um de insignificância, né? Mas a palavra não é insignificância, é humildade mesmo. Mas a outra, essa que é trabalhar o pensamento, né? Nós viemos bem depois disso tudo que está aí. Isso só existe para nós existirmos. Entendem isso? Isso se chama amor. Nós somos as peças mais importantes desse vídeo. Mas quando tudo aparecer que está errado na sua vida, lembra disso. Há um macrocosmo que te sustenta e há um microcosmo que nos sustenta. Há vida fora e dentro de nós. E nós só temos que levar a vida adiante. Não vai ser fácil. Ninguém disse que vai ser fácil. Mas vida tem sentido e direção. É sempre em frente. Não tem como raciocinar esse infinito. E olha que é um infinito para aquilo que a ciência já pode nos mostrar. Mas tem algo muito além disso. O universo, a gente está longe de conhecer tudo isso. Importante entender que tudo isso nos suporta. Como faltar alguma coisa em nossa vida se nós temos tudo isso vivo dentro de nós e nos sustentando, né? Mas se a doutrina nos traz a ideia do Pai, esse Pai que não é nem o infinito, ele é muito mais do que o infinito, tem o Filho. No capítulo de João, capítulo 1, está dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que é ser unigênito do Pai? O Cristo, ele é primogênito e unigênito. Primogênito porque ele é o primeiro exemplo, ele é o primeiro homem na Terra perfeito. Por isso que ele é o irmão mais velho. Mas o que é ser unigênito? Unigênito é participar diretamente das construções da unicidade divina. E o que isso significa? Nós vamos usar a escala da doutrina para explicar rapidamente qual é os passos de evolução que nós temos que seguir, situar o Cristo nessa escala e depois nós vamos dar uma olhada no que significa ser um Cristo. O referencial do irmão mais velho. Escala espírita. Deus nos cria simples e ignorantes, temos que subir 3 degraus principais de ordem: espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros. São as classes que nós temos, submetidos a um tempo, que é o tempo da imortalidade. Ser um espírito puro ainda não é ser um espírito crístico. Depois que se atinge o topo da escala dos espíritos puros, que está lá na Revista Espírita de 1868, entramos numa nova escala de evolução, que é a escala crística. E dizem os espíritos, quando se atinge um estado crístico na evolução, o erro, a imperfeição não faz mais parte, em momento nenhum, da vida de um espírito desse, nem quando está encarnado. Mas tem uma outra revelação: ser um Cristo é receber uma nebulosa dos sistemas solares, que o Criador manda em direção a um Cristo, como se ele fosse um Pelé para receber uma bola. Tem que matar essa bola no peito e construir planetas. O nosso Cristo, ele estava aqui há 4,5 bilhões de anos construindo o nosso planeta que nós vivemos. O que isso significa? Nós vamos usar um outro vídeo e vamos pôr algumas legendas do livro A Caminho da Luz, mas nós vamos falar, né? A legenda, porque pode ficar difícil para algumas pessoas lerem, né? Mas vamos refletir, nos voltar a 4,5 bilhões de anos atrás, entender qual o trabalho que o Cristo teve, e nós só estamos nessa terra há 200 mil anos, como unidade racional de sociedade.
reunido em família social em torno de 40 mil anos, mas como vida individualizada, espiritual, mais ou menos 200 mil anos. Vamos entender o que é o trabalho de um Cristo, tá? Trechos do livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier. Sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. De matérias iminiscentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera grandiosas construções do teatro da vida, por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidade de edificação da vida de novos seres. Descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. E sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. O seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres, na imortalidade sem fim. Ele, Jesus, havia vencido todos os favores das energias desencadeadas
Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou-os por sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocada do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Gente, tem alguma construção nesse vídeo para causar medo, para causar desamor? Todo o código genético de todas as plantas, dos animais, os nossos códigos genéticos, todas as evoluções passaram pela mão do Cristo e ainda passam. Não há uma cor, não há uma folha que não seja obra de um projeto. Isso é realização projetada há milênios, só para nós estarmos aqui vivendo as nossas experiências. Isso é ser um Cristo. Não é só o Cristo místico dos milagres, dos templos, das doações, das ofertas. Esse é um aspecto importante de adoração para a divindade. Mas é pelo raciocínio, é pela fortaleza de que nós estamos seguros. E nessas mãos, quem nos suporta são mãos que construíram o mundo dessa forma. Há 4,5 bilhões de anos. Muito bem. Conhecimento e sentimento. Acho que parou de passar aqui. Pode passar outro então também. Conhecimento. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deixa eu ficar aqui perto, né? Vou atrapalhar você, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus falou isso, ele estava na cruz. Olha o que a falta de conhecimento pode fazer com a gente. E a gente ainda faz isso hoje, muitas vezes. Quantas ações nós tomamos contra nós e contra os nossos irmãos porque não sabemos. Agimos por orgulho, por vaidade, por egoísmo. E o sentimento, que é a renovação pelo modo de sentir, aquilo que a gente já conversou. Se nós não vivenciarmos o que a gente aprendeu na prática, a gente fica escriba, doutor da lei, mas não consegue viver o amor. Vamos em frente. Ponderação. Muito bem. Estudo e vivência do estudo. O que acontece? A gente sabe, decora tudo, conhece todos os capítulos, ou muitos capítulos, e podemos achar que a gente tem que usar isso para ficar dando aula ou se sentindo superior às pessoas. Não. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, ele nos diz que nós temos que dar à ciência a temperança a paciência a piedade. O que ele está nos dizendo? Quem sabe é devedor de quem não sabe. A pessoa, quando se prostra diante de nós, que ela é uma pessoa que tem deficiências para realizar tarefas, para entender o que você está falando, é a pessoa que você tem que mais se dedicar. Por quê? A ciência, se eu tenho uma ciência em mim, para que ela tenha serventia para a humanidade, além de todos os frutos que eu produzo com a ciência, eu preciso produzir frutos no aumento do conhecimento da humanidade. Então, o que esse versículo está dizendo? Quando eu conversar com alguém, quando eu inteirar
como pessoas e circunstâncias, eu tenho uma ciência enorme dentro de mim e as pessoas não estão entendendo, então eu dou a minha ciência temperança. Aí eu volto a conversar com as pessoas. Eu saio, eu baixo um degrau no meu entendimento e tento conversar. Se ainda assim não funcionar, eu preciso atribuir a temperança paciência. Eu é que tenho que baixar os meus degraus e não o outro que tem que subir. Ele não vai conseguir subir, a não ser que a gente ampare para ele subir no tempo dele. Isso não é só com a questão da intelectualidade, é ajuda mesmo. Fazer com que as pessoas caminhem juntas. Muitos caminham rápidos, outros caminham vagarosamente. E se mesmo sendo paciente não estiver funcionando, eu tenho que baixar mais um degrau, eu tenho que dar a minha paciência piedade. Vocês acham que Jesus saiu da governadoria do planeta por ciência, por temperança, por paciência ou por piedade? Gente, é muita piedade. Se não for a piedade dos espíritos que nos governam, nós não estaríamos aqui. Não com essa casa bonita, com esse tudo que nós estamos vivendo, não estaríamos. É misericórdia e amor que conduz a gente só para frente. Nós é que somos teimosos. Nós é que somos teimosos. Muito bem. Lembrando que nós temos que ter o conhecimento e baixar esses degraus nos nossos relacionamentos, mas não podemos parar de evoluir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Toda vez que a gente acha que já sabe muito, a vida vai nos mostrar que a gente ainda não sabe nada. Cada vez que eu estudo mais, eu sei que nada sei. A gente desconfia de muita coisa, né? Esforço e trabalho. Essa é uma das tentações de Cristo. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, onde o tentador, o diabo, né, fala para ele assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta resposta de Cristo está no livro de Deuteronômio, contada oralmente 4.000 anos antes dele. O que o Cristo está falando? Que todas as nossas tentações, nós já temos as armas em nós. Ele não se defendeu do tentador com nada novo que ele trouxe. Ele usou, nas 3 tentações que ele sofre no capítulo 4 de Mateus, ele responde com versículos do Antigo Testamento, mostrando que tudo que nós precisamos para vivermos bem e vivenciarmos as nossas experiências já estavam escritas há muito tempo. Porque essa tentação é a tentação da zona de conforto, né? Eu estou cheio de pedra na minha frente, vai me machucar, eu não quero passar por essa estrada, então eu transformo as pedras em pães, fica tudo bem, eu estou alimentado e limpo o meu caminho, né? Olha a resposta do Cristo: nem só de pão viverá o homem. É necessário que nós transformemos as pedras em pães, vivenciando todos os dias. Mas tem um detalhe, ainda acrescenta aí: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso significa? Nós temos uma pessoa em nossa vida que é uma pedra de nosso caminho. Aí a gente lê, está ouvindo essa palestra, vai para casa, vai refletir e fala assim: Senhor, eu vou transformar essa pedra em pão. Aí passa a vida inteira, humildemente, lidando com aquela pessoa, e consegue. Vai recebendo lá as dificuldades, vai se vencendo, vai vivenciando, e chega no fim da vida. Aí quando chega no fim da vida, pode se perguntar assim: será que eu vou para o céu? Aguentei essa pessoa esse tempo todo, seguiu o versículo lá do capítulo de Mateus? Então não foi uma coisa de coração, foi uma troca. Então, de toda a palavra que sai da boca de Deus é a verdade dentro de nós. Então nós temos que transformar as pedras em pão, e ao transformar a pedra em pão, a consciência tem que nos dizer: dever cumprido. Você fez de coração, fez por humanidade, fez por piedade, e não por troca com nada espiritual.
Então esse é o primeiro estágio da caridade. A gente faz porque precisa fazer caridade. Mas a gente faz caridade pensando em receber algo em troca. Mas a caridade ainda vai fazer mais parte, mais à frente da nossa vida, quando nós só dermos e não recebermos. Porque a gente vai se alimentar do que a gente entrega, não do que a gente recebe. Responsabilidade e liberdade. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós temos acessos a informações que muitas pessoas não têm. Isso nos traz responsabilidade, mas pede liberdade. Que tipo de liberdade, gente? Ser livre não é fazer o que eu quero fazer. Ser livre é fazer o que se deve fazer. Seja a sua palavra sim, sim, ou não, não. Não é libertinagem com liberdade, é fazer o que nós temos que fazer. A lei exige postura, a lei exige trabalho, compromisso, fidelidade a tudo que nós já recebemos e ainda continuamos a receber. Vejam que eu estou passando rapidamente pelos conceitos, só para a gente ir formando uma estrutura de entendimento para caminharmos para o fim. Paz. Quem não quer paz? Qual de nós não coloca como um pré-requisito para ser feliz termos paz? Mas eu não vim vos trazer a paz que o mundo vos dá. Antes vim trazer a espada. Não foi isso que Jesus disse para a gente? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Emmanuel nos diz. Está na carta dos Efésios, né? Capítulo 4, 31. Paulo escreve, né? Toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentro de vós, bem como toda malícia. Emmanuel, quando comenta esse versículo, ele diz que nós temos que ser uma comporta. Nós temos que ser uma válvula em nós mesmos para que o mal não saia. Nós temos que ser a válvula que funciona. Como um fluxo de mal que vem, passa por aquela válvula e a válvula precisa funcionar. Imagina numa grande indústria, vem uma corrente de vazamento de gás, por exemplo, passa na último obstáculo para ela vir para o meio ambiente. Esta última válvula somos nós. Se nós recebemos influências do transcendente, sobe ira, sobe desgosto, sobe angústia dentro de nós, e nós temos a intenção de extravasar isso em direção ao mundo, calemos e achamos uma outra forma de estancar isso, porque o mal não se combate com o mal, o mal se combate com o bem, sempre com o bem. Fé e segurança. Jesus ia ser preso, aliás ele foi preso, mas no ato da prisão dele, o Pedro pega uma espada e corta uma orelha de um soldado, certo? Jesus fala com ele assim: Pedro, guarda a tua espada, vai indo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele falou a Pedro assim: Pedro, você acabou de perder uma orelha. E Jesus pega a orelha, né, reconstitui, e ele diz para Pedro, continua: ou pensas tu, Pedro, que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? A doutrina espírita nos explica o que é essa legião de anjos. Numa entrevista do Chico Xavier para o Herculano Pires, num livro chamado Na Era do Espírito, quando Herculano pergunta para o Chico como Chico entendia Jesus, Chico responde assim: com todo o respeito que nós temos ao nosso Cristo, mas Emmanuel, a espiritualidade nos avisa que o nosso Cristo é o Cristo do sistema da Terra, do nosso planeta azul, mas ele não é o Cristo do sistema solar. O que foi revelado por Chico? Cada planetinha do nosso sistema solar tem um Cristo.
O nosso cuida da Terra, mas Júpiter tem, Plutão tem, Marte tem. Cada um desses planetas tem um Cristo, só que lá no Sol tem outro Cristo. Esse é o Cristo nosso é um Cristo planetário. O Cristo do Sol é um Cristo estelar. O nosso Cristo presta conta para um outro Cristo. E tem o Cristo das nebulosas, onde o Cristo dos sistemas solares vai prestando conta. E aí imagina um Cristo de uma galáxia. E vai muito longe até chegar a Deus. Mas é uma ascensão de proteção, de uma organização e de vigilância sobre todos os mundos, porque tem vida em todos os mundos. Então, olhando para a nossa Via Láctea, gente, tem 1 trilhão de planetas, mais ou menos. Se cada planeta tem um Cristo, quantos Cristos, pelo menos, tem na nossa Via Láctea? 1 trilhão de Cristos. E se o Cristo trabalha com outros milhões de espíritos puros, porque ele trabalha com a legião dele, quantos Cristos falange de espíritos puros? Eu não sei fazer essa conta. A pergunta que fica é: medo de quê? Desespero por quê? Se basta que o Cristo peça agora, se fosse da vontade dele, ele pediria: nasçam 1 milhão de Cristos na Terra. Nasceria. Quem governa toda essa estrutura é o amor. Não são imagens de chifre e de rabo combatendo o amor divino. Esta é outra realidade da doutrina espírita para nós. Durante muito tempo nos ensinaram que serpente fala, que animaizinhos vestidos de homem falam. Esse aspecto é lúdico, né? Igual quando a gente explica para uma criança, ou deixa que ela vivencie ludicamente a experiência com o Papai Noel e com o Coelho da Páscoa. Qual pai zeloso? Não, eu já fiz isso, né? Molha os dedinhos na farinha assim, vai botando as pegadinhas e deixa o filho procurar o ovinho de Páscoa em casa, né? Pendura os presentes lá do Papai Noel. Mas chega uma hora que o próprio filho fala assim: pai, essa história do Papai Noel já está passada, né? Vai dando uma idade que as informações, não tem Papai Noel, nunca teve. Então tem algum problema ludicamente ter trazido a criança até aquele momento com a ideia do Papai Noel do Coelho da Páscoa? Não. O problema é depois que ela já está com 20 anos, você tenta afirmar na cabeça dela que o Papai Noel existe e que o Coelho da Páscoa existe, né? Meu pai gaga. É a resposta que vai dar para a gente, né? Então a doutrina veio trazer isso para nós. Nós éramos crianças espirituais. E para que nós entendêssemos essa infinidade de conhecimento, tinha que ser lúdico, tinha que ser poético, tinha que ser didático. Igual quando se ensina uma criança mesmo no colégio, quando vai alfabetizar com objetos, né? Não dá para você ensinar uma integral e uma derivada para uma criança de 4 anos. Não cabe no conhecimento dela. Explicar essas coisas todas para nós há 200 mil anos atrás, como? É preciso que a ciência avance, que a experiência avance, que as disciplinas avancem para que o entendimento universal das ciências nos induzam a esse conhecimento mais sólido, porque senão vira brincadeira, né? Vamos em frente. Ainda no quesito fé e segurança. Última pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Nessa resposta, eu até peço que vocês depois deem uma lida lá, uma resposta longa, nos é trazido a ideia do degredo. O fim dos tempos. O que é o fim dos tempos, gente? Que todo mundo pensa, né? Ou pensava, nós talvez não podemos mais pensar assim, mas muitos pensam em cataclismos, né? Em coisas caindo do céu, em reviravoltas, em tsunamis. O fim dos tempos é um fim de um ciclo da humanidade. Em cada um desses elos aqui, o planeta é o mesmo.
mas já foi um planeta primitivo, estamos num planeta de prova e expiação, regeneração, feliz e puro. Não é isso que daí é? Então, aqui, nesses intervalos, é o fim do tempo, o fim de um ciclo. E o que acontece? Nós estamos passando agora um ciclo de expiação e provas para regeneração. Todos os espíritos estão sendo provados, testados, para saber se eles têm condição de pular um degrau. Quem tiver condição de pular de série, permanece na Terra, vinculado à Terra. Quem não tem condição, deixa de ter o direito de continuar a viver na Terra e vai renascer num espírito primitivo. Mas isso é infernal? Isso é castigo? Não, isso é ensinamento para as pessoas que ainda são endurecidas. E da mesma forma que quem cuida do planeta de provas e expiações é um Cristo, quem cuida de um planeta primitivo também é um Cristo. Então você sai das mãos de um Cristo e é entregue para um outro Cristo. Falta amor em um Cristo? Falta. São experiências. E aí eu tentei dar uma de cinéfilo, fiz um filmezinho com o meu celular para mostrar para vocês uma coisa mais didática mesmo do que isso significa. Imaginem a Terra como um copo, ok? E à medida que o copo vai enchendo, é o nascimento de espíritos, é a encarnação. Então nós nascemos espíritos simples e ignorantes, ainda sem maldade, né? Simples, ignoramos todo o conhecimento, mas não propensos ao mal ou ao bem. Propensos sempre ao bem, mas podendo viver experiências de maldade, que é o que tem acontecido. Aí, à medida que a gente vai desencarnando, o que é o desencarnar? A água, quando chega e topa, né, e enche o vidrinho, quando começa a sair água, se você continua jogando água, o que está transbordando é a morte, o que está caindo dentro do vidro é o nascimento. E assim vai se mantendo a população do globo. A água que entra, nascimento. A água que está transbordando, morte, berço e túmulo, ok? Agora pensem comigo. Olhem para o plano espiritual. Nós pusemos a foto do nosso lar aqui. Lá em nosso lar tem sombra? Tem espírito fazendo baderna lá? No filme que a gente viu, olhando o livro, não tem. No plano espiritual tudo é muito segregado. Onde é sombra, por vínculo magnético de pensamento para a sombra. Dentro das colônias, são vínculos de trabalho em nome do amor de Deus. As coisas são bem separadas lá. Aqui no planeta não, é como um caldeirão, né? Nasce espírito branquinho, espírito de sombra. E se mistura tudo, às vezes dentro da mesma casa, né? Espíritos com deficiências e idades diferentes de evolução. Então o que acontece? Tem duas torneiras, que quem coordena essa torneira é Deus, Jesus e os espíritos. Tem a torneira dos espíritos já esclarecidos e dos espíritos ainda enraizados no mal. E o que acontece no fim de um ciclo desse? Nós sabemos que aqui na Terra são 4 níveis de umbral. Quanto mais descemos, mais profunda é o enraizamento e o empobrecimento visual e filosófico desse espírito, né? Mais enraizado no mal. Mas ninguém vai ser degradado sem passar por uma nova experiência ou por muitas experiências, para que ele não seja degradado e não seja dito para ele: olha, você está com esse monte de experiências aqui e você falhou. É preciso que você me ajude num outro local agora. Aí no fim dos tempos, abre-se mais a torneira dos umbrais do que das colônias. E aparentemente a gente vive um mundo que está desgovernado, mas pelo contrário. Só está desgovernado porque a intenção foi dar oportunidade para todos os umbrais, todos. Veja o que aconteceu com a música. Na década de 60, de 70, nasceu o rock and roll, nada contra rock, mas aquela imagem de caveira, aquelas coisas todas, né? Como é que esses espíritos vão refletindo na sua cultura, na sua pintura, no que faz com o seu corpo? Talvez uma vinculação mais agitada, né? Então eu preparei um videozinho só para vocês terem uma ideia do que isso significa. Vamos lá. A terra era vazia e se encheu de espíritos simples e ignorantes.
que está transbordando é o ciclo da morte. As escolhas feitas com desconhecimento das leis divinas dão caracteres aos espíritos imperfeitos. Os que se comprazem no mal se agrupam em regiões trevosas de acordo com as suas sintonias. Então tem um copinho mais escuro fora das colônias e aqui dentro das colônias. Por misericórdia divina, os espíritos trevosos renascem para as novas oportunidades de experiências no bem na terra, trazendo consigo os efeitos de suas escolhas equivocadas no mal. Eles vão renascer. Olha o que acontece com essa água. Mas o renascer desses espíritos é decisão divina, como desses também. Fica tudo misturado e o mundo fica desse jeito que nós estamos vendo. Chegado o momento da transformação da Terra, os espíritos enraizados no mal e contrários à evolução moral do planeta são impedidos de renascerem no grupo, sendo conduzidos a planetas primitivos novos para realizarem missões especiais junto a irmãos em estágios iniciais de experiência. Passam a reencarnar na Terra somente os espíritos comprometidos com a lei de amor, sendo amparados por sublimes benfeitores das esferas superiores. Veja, cessa o nascimento de espíritos mais trevosos. Só começam a vir espíritos comprometidos com a renovação da Terra. O que vai acontecer com essa água? Ela vai se limpando. A Terra passa a receber falange de espíritos puros, que reencarnam para realizar as tarefas de vulto no encaminhamento do planeta para a sua regeneração, iniciando uma nova era para os homens de almas iluminadas pelo Evangelho do Cristo. Deus é Pai, infinitamente justo e bom, e fará da terra o oásis prometido há milênios de milênios. Vivemos da nossa parte, realizando o bem incondicional no limite das nossas forças. Tem uma técnica de interpretação do Evangelho e das Escrituras chamada arizá. Ela é milenar, ela tem mais de 1500 anos. Ela se chama colar de pérolas. Então o que eu vim trazer para nós hoje são conhecimentos que, se nós soubermos agrupar todos eles e estruturarmos pelo raciocínio, pelo exercício, nós podemos formar o colar de pérolas que vai nos sustentar no equilíbrio. Porque é necessário que nós façamos uma colheita de amor através desse cultivo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito importante, tá, gente? Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. O que Paulo está revelando para a gente? Houve um primeiro Adão, o Adão terroso. Na Escritura está Adão, o Adamá, o Adão da terra, o humano de terráqueo mesmo, né? Mas a partir do nascimento de Cristo há um novo Adão. Então, enquanto nós estivermos vinculados às serpentes, às tentações, ao egoísmo, nós ainda somos homens que estamos sendo guiados pelo primeiro Adão. O primeiro Adão, ele é de morte. O segundo Adão é de vida. Na mesma carta, Paulo conclui: e quando isto em nós, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que morte é essa? É a morte no pecado, como disse Paulo também. Enquanto nós não entendermos que precisamos viver o Evangelho em nós, vamos repetindo as nossas experiências e vamos renascendo e morrendo, renascendo e morrendo. Toda vez que a gente volta para o plano espiritual, mas tem necessidade de voltar para o plano material, a gente vai precisar morrer
de novo. Mas vai chegar um momento que nós vamos voltar para o plano espiritual e não vamos ter mais necessidade de voltar para viver experiências. Não precisaremos mais encarnar. Aí teremos atingido esse ponto. Tragada foi a morte, na vitória. Então, meus irmãos, que possamos usar essa panorâmica que a gente deu para repensar mesmo nas nossas dificuldades, mas é usando pensamento e sentimento, porque ter equilíbrio é quando a cabeça e o coração são uma mesma pessoa. Obrigado.